eu sou Ariete Nassulis, editora dos livros de História do Fundamental 2 e Ensino Médio da EDB. Sou historiadora formada pela Universidade Federal do Paraná e mestrado em História Cultural pela UNB. Os livros de História do Ensino Médio da EDB foram escritos por dois autores, Rico Fontes e Andressa Vilar, professora da Rede Salesiana de Escolas, ambos historiadores. A disciplina de História segue os objetivos gerais propostos pelos PCNs sugeridos pelo MEC, que entende que a nova educação deve cumprir o papel econômico, científico e cultural com base em 3 alicerces: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. O MEC propôs uma reforma curricular para a disciplina de História no ensino médio a ser definida até meados de 2016. E é importante que você, professor e professora, acesse as páginas e portais institucionais e dê sua contribuição para a construção de um currículo que contemple as diferentes necessidades do ensino de História no Brasil. Com a reforma no ensino médio, o currículo passa a contemplar a realização de atividades nos 3 domínios da ação humana: a vida em sociedade, a atividade produtiva e a experiência subjetiva, integrando homens e mulheres no mundo das relações políticas, do trabalho e da simbolização subjetiva. O objetivo da disciplina, presente nas propostas de leitura e pesquisa dos livros da EDB, é o reconhecimento e respeito à alteridade, a tolerância, o desenvolvimento do senso crítico, a atualização do conhecimento científico, o discernimento sobre o acesso à informação do mundo contemporâneo e o exercício da Lei 10.639 e 11.645, que tratam da história e da cultura dos povos tradicionais indígenas e da história e cultura dos povos africanos e dos afrodescendentes no Brasil. O material está organizado em 2 partes que se complementam: a impressa e a digital, sendo essa segunda mais completa com um caderno interativo, que traz propostas de atividades interdisciplinares inspiradas nos testes do Enem. No livro digital são encontrados os ícones que podem ou não ser online e linkam o livro com o conteúdo digital e da internet. No livro do professor há um ícone especial para as orientações metodológicas e gabaritos. Os livros do ensino médio apresentam também, ao fim de cada unidade de trabalho, uma seção com testes e questões de vestibulares e questões do Enem. A coleção está dividida em 3 livros, 1º, 2º e 3º ano. A distribuição de conteúdos foi feita dentro da construção clássica, antiga, medieval, moderna e contemporânea, embora presente dentro dessa divisão recortes temáticos e a inserção da história da África e dos povos tradicionais indígenas, além dos temas transversais e interdisciplinares. As sessões passado e presente na história da história rompem com a narrativa histórica do passado e propõem uma interação do conteúdo apresentado com o tempo presente. Os livros são divididos em 3 unidades de trabalho, com uma divisão não regular de capítulos. Ao final de cada unidade, existe a seção chamada História com Sentido, que tem por finalidade dar um sentido prático e atual àquilo que o aluno aprendeu durante o desenvolvimento da unidade, por meio de uma temática quase sempre interdisciplinar. A coleção do ensino médio foi concebida de maneira a incentivar o espírito crítico dos estudantes. Do 1º ao 3º ano, os livros apresentam uma contextualização do presente para a introdução da temática abordada naquele capítulo. A ideia é mostrar que a história e que o conteúdo abordado tem um sentido para o presente, de modo que possa ser incentivado a crítica, o desenvolvimento do pensamento científico e o protagonismo do aluno no processo de ensino e aprendizagem daquele conteúdo. Os diferenciais da coleção de História do ensino médio são: a temática da história da ciência, que aparece com frequência em textos, atividades, documentários e pesquisa. A ideia é incentivar a interdisciplinaridade e o desenvolvimento do pensamento científico com a apresentação de trabalhos ao Prêmio Jovens Cientistas do CNPq e outras iniciativas de iniciação científica direcionadas aos jovens brasileiros. E a salesianidade, pois um material didático da editora EDB segue o marco referencial salesiano em todas as obras de todas as disciplinas. A salesianidade está implícita em diversas atividades e no desenvolvimento de vários conceitos humanistas abordados pela história em conformidade com a cultura da paz proposta pelos PCNs. No livro do 1º ano, trouxemos como capa a criação de Michelangelo, que está presente na Capela Sistina, uma referência metafórica aos mitos de origem da história humana. A unidade 1, a seção História com Sentido,
traz uma proposta de fechamento para a unidade e apresenta um texto do Thomas Kuhn com uma atividade interdisciplinar para a compreensão das mudanças de paradigmas da ciência. No História com Sentido dessa unidade, a proposta de ressignificação histórica, com um texto sobre musas gregas e musas africanas, contempla a Lei 10.639. Na unidade 3, pode-se perceber uma seção chamada Pense a Respeito. Nessa seção, trouxemos um alerta: ninguém descende de escravo. Escravidão não é uma etnia ou uma cultura, e sim uma condição terrível a que foram submetidos muitos africanos. Essa seção incentiva o protagonismo do aluno pelo pensamento crítico e combate o preconceito. No História com Sentido dessa unidade, foram propostas 2 atividades. A primeira procurou-se trabalhar com os conceitos de ancestralidade, alteridade, identidade, medo do outro, xenofobia e preconceito contra as minorias étnicas, a exemplo dos povos ciganos. A segunda proposta foi a temática da Biblioteca Sem Muros, uma metáfora às possibilidades que a internet possui, com o intuito de provocar o aluno a pensar o conceito do que é o livro do século XXI, o livro digital, o livro que ele está usando. O livro do 2º ano traz como capa o mapa da América invertido, uma figura de Joaquim Torres Garcia, e remete à ressignificação da história da América, da África e do Brasil. Esse livro, em especial, trabalha a Lei 11.645 sobre a história e a cultura dos povos indígenas tradicionais. Uma especial atenção foi dada aos indígenas, pois o indígena não é um objeto de estudo da história, e sim da antropologia, com quem travamos um constante diálogo para a elaboração do livro. No História com Sentido dessa unidade, foram propostas 2 atividades. A primeira, um texto sobre a profissão de antropólogo, o cientista que estuda os povos indígenas, como são os métodos de pesquisa e investigação na antropologia e em que áreas os antropólogos podem vir a trabalhar. O segundo texto é um texto clássico dos alunos da graduação em antropologia, que mostra um estranho ritual de uma estranha cultura que vive na América do Norte e a descrição densa de uma suposta tribo. O anagrama da palavra americanos para sonaciremas é a solução do enigma proposta nessa atividade. A unidade 2 tem como destaque os indígenas brasileiros. A unidade se inicia com um indígena em protesto por demarcação de terras na abertura dos Jogos da Copa do Mundo. O objetivo é levar o aluno a compreender o índio como um ser social atual, integrado à sociedade e não fora dela. Índio não é passado, é presente. O indígena é um cidadão que tem direito a todos os recursos que qualquer jovem brasileiro tem, como educação e saúde. A Lei 11.645 garante que sua cultura seja ensinada nas escolas para ser respeitada. Um índio não deixa de ser índio porque usa tênis ou veste uma calça jeans. A proposta é justamente romper com os estigmas que sofrem os indígenas atuais. Essa unidade apresenta algumas tirinhas e charges que podem também ser problematizadas pelos professores e professoras. A África aqui é novamente trabalhada num novo recorte e em outro contexto. O História com Sentido dessa unidade fornece uma proposta de trabalho em que os alunos comparam as fontes de contatos dos indígenas, a Carta de Pero Vaz de Caminha, a representação iconográfica de Oscar Pereira da Silva e o vídeo de reportagens sobre o contato dos indígenas isolados do Acre em 2004, documentado pelos agentes da FUNAI. A proposta visa estabelecer uma relação de diálogo histórico entre passado e presente. Como o trabalho desenvolvido ao longo na unidade focou um pouco da história do Brasil, apresentamos uma síntese da historiografia brasileira para que o aluno possa compreender as várias matrizes de pensamento histórico, começando em Van Hagen, passando por Gilberto Freire, Capistrano de Abreu, Sérgio Buarque de Holanda, Nelson Werneck Sodré, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes e Fernando Henrique Cardoso, inspirada na síntese de José Carlos Reis. Assim é possível perceber as diferentes abordagens dadas pelos historiadores para a compreensão da história do Brasil. O livro do 3º ano traz como capa a figura de Albert Einstein e sua foto ícone de atitude irreverente de mostrar a língua para repórteres ao responder uma pergunta. Essa coleção traz muitos aspectos da história da ciência. Foram abordadas na unidade 1 a Europa e o Brasil no contexto do século XIX, com destaque às teorias econômicas, sociais e científicas. O História com Sentido dessa unidade trouxe um texto sobre a fundação do Prêmio Nobel, com destaque para a cientista mulher Marie Curie, ganhadora de 2 prêmios.
O objetivo é fazer com que os alunos compreendam que o conhecimento científico deve ser usado em benefício da humanidade e não para destruí-la. Nessa atividade, são linkados vários exemplos de jovens estudantes que desenvolveram ciência para solucionar os problemas do mundo contemporâneo, como o estudante que criou uma máquina capaz de limpar todo o plástico dos oceanos, ou um menino de 17 anos que criou um sistema que economiza água na escola, durante um projeto de feira de ciências. A finalidade é um incentivo ao pensamento científico e à formação de cientistas para as diversas áreas do conhecimento, seja nas exatas, sociais ou biológicas. A unidade 2 traz como título A Era dos Impérios e referencia a obra de Eric Hobsbawm, trabalhando as revoluções e guerras da primeira metade do século XX. O capítulo sobre a Revolução Russa, por exemplo, abre com uma problematização sobre as mulheres e a relação com o governo Putin na Rússia atual. A ciência da estratégia é o nome do texto do História com Sentido dessa unidade. O texto fala como a teoria dos jogos, ramo da matemática aplicada, pode ser utilizada para compreender o contexto das guerras mundiais, a inteligência artificial, as relações internacionais e auxiliar na escolha de uma profissão. No terceiro ano do ensino médio, os alunos estão normalmente escolhendo o curso que irão fazer para os próximos anos. A coleção de história busca fornecer várias alternativas profissionais, científicas, analíticas, artísticas e tantas outras possíveis. A atividade é concluída com um incentivo aos alunos a aprenderem a jogar xadrez, o que contribui para melhor desempenho, lógica e boas escolhas na vida. A Era dos Extremos, novamente um título ícone emprestado do historiador Eric Hobsbawm, maior referência historiográfica para os estudos sobre o século XX, inicia com a foto da bomba atômica no Japão, em forma de cogumelo. São exploradas as questões políticas e humanitárias que permeiam o segundo confronto mundial, além de uma atividade sobre o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Este é um exercício crítico que visa levar os alunos a questionarem temas ligados às relações internacionais. Por fim, a seção História com Sentido desse livro fala da criação da Agência Internacional de Energia Atômica e o Relógio do Apocalipse, uma medida metafórica criada pelo grupo de cientistas ligados ao Einstein, ao fim da Segunda Guerra, o Bulletin of the Atomic Scientists. O dispositivo marca há quanto tempo estamos do fim do mundo por uma hecatombe nuclear, em uma escala de 24 horas. Com o fim da Guerra Fria, o mecanismo passou a ser utilizado pelos cientistas para as catástrofes climáticas e mostra que a humanidade pode estar mais perto da sua extinção do que imagina. A escolha dessa temática para a conclusão da coleção aconteceu com o intuito de conscientizar os estudantes sobre os problemas que eles irão enfrentar acerca da crise da energia, da água, dos esgotamentos dos recursos naturais pelo superconsumo, crise climática, ambiental, econômica, política, social, humanitária, crise de imigração forçada, fundamentalismos religiosos, epidemias, guerra, racismo, preconceito, violência contra as mulheres e tantos outros problemas. A atividade incentiva que os alunos escolham um problema e apresentem uma solução para ele, com a possibilidade de concorrer ao Prêmio Jovem Cientista promovido pelo CNPq. Além do desenvolvimento das competências e habilidades clássicas, já previstas como produção e interpretação de texto, a coleção de história incentiva o protagonismo do aluno para o desenvolvimento do conhecimento científico interdisciplinar e o discernimento crítico e responsável no uso das novas tecnologias. O gosto pela ciência de todas as áreas deve ser despertado de forma que os alunos possam escolher uma boa profissão e contribuir para a melhoria do mundo como protagonistas do mundo e do tempo que são. A coleção de história espera também apoiar e bem incentivar as novas gerações à cultura da paz, construída a partir de um pensamento crítico e produtivo. Para se fazer um livro de história, é necessário um grande número de profissionais, como os autores, os editores, os revisores de texto, os iconógrafos, os diagramadores, os cartógrafos e mais os leitores críticos, os consultores. Então, uma série de pessoas são necessárias e meus agradecimentos a todas essas pessoas que estão envolvidas na cadeia editorial. Agradecimento também aos professores da Rede Salesiana de Escolas que tanto têm contribuído com seus apontamentos, suas observações, suas críticas construtivas, suas trocas de experiências. E um agradecimento ao Padre Pessinati e à Irmã Ivanete, que tanto apoiaram na produção de todos os livros
E um agradecimento mais do que super especial aos alunos da Rede Salesiana de Escolas. Foi para eles que o material foi construído com muita responsabilidade, respeito e carinho. Gratidão.